Alô? Alô? Quem fala? É o Luan, pastor. Oi, Luan, você fala de onde? Falo de Itápolis. Legal, bem-vindo ao programa, meu irmão. Vamos lá. Pastor, posso fazer 2 questões para o senhor? Vamos lá. Batismo com o Espírito Santo. A gente entende, pelo menos pelo livro de Atos, que os apóstolos ali, eles foram revestidos de poder. Se aquele revestimento, ele deu-se após o ministério apostólico dar-se o início, quer dizer então que antes eles já haviam recebido o Espírito Santo? Por que da minha pergunta? Porque eu sou assembleiano e a gente acredita que a doutrina do batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção no caso, né? Uhum. Então o crente, quando ele aceita Cristo, ele já recebe o Espírito. E o que depois ele vai buscar é o revestimento de poder. Essa é uma questão. A segunda, ela gira em torno desse mesmo tema. Numa aula de escola bíblica, um dos alunos levantou um questionamento interessante, quando ele perguntou sobre as questões da igreja e a sua missão. A questão foi mais ou menos assim: a pessoa que é levantada por Deus para fazer missões ou para ir para o campo missionário, essa pessoa, tecnicamente, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo ou não? Essas são as 2 questões. Bom, aí você estava dizendo que, na sua compreensão, o batismo com o Espírito Santo tem que falar em línguas, né? Você estava perguntando se a pessoa que vai para o campo tem que falar em línguas. Não, na doutrina assembleiana, a gente acredita que o batismo do Espírito Santo, ele é, de fato, a gente sabe que a pessoa, de fato, recebeu pelo falar em línguas, né? Esse é, no caso, o entendimento que eu tenho dentro das Assembleias de Deus. Só que a minha pergunta, ela gira em torno assim: se a pessoa, tecnicamente, ela só recebe o batismo com o Espírito Santo quando ela fala em línguas, ou quando ela aceita Jesus, ela já passa a receber o Espírito Santo na sua vida? Seria mais ou menos isso, o senhor conseguiu me compreender? Mais ou menos, vamos lá, é o seguinte, o batismo com o Espírito, a sua primeira pergunta, faz assim, refaça a primeira. Eu não vou lembrar o texto, mas tem um texto que Jesus, quando ele se apresenta ressurreto para os seus discípulos, lá na João 20. No período dele, ele chega lá, ele vai aparecer. Lá ele vai citar a seguinte frase: recebei o Espírito Santo. E assopra sobre os discípulos, e ali eles recebem o Espírito Santo. João 20. Dali em diante, a gente não vai ver os discípulos naquele ato falando em línguas, ou manifestando os dons do Espírito. Só lá em Atos 2, que a gente vai ter a compreensão do revestimento de poder. A primeira pergunta que eu fiz para o senhor é assim: lá em João 20, após Jesus ter assoprado sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Só que a gente vai ver esse revestimento de poder só lá em Atos, quando a igreja de fato recebe o revestimento e sai para fazer a obra missionária. Só que às vezes o que me gera muita dúvida é a questão assim: o crente, ele adentrou a igreja, a pessoa foi, aceitou a Cristo, fez a confissão de fé, como fala Romanos 10, no versículo 10, ela foi lá, fez toda a confissão de fé, e agora, essa pessoa, ela já passou a receber o Espírito, ou ela deve continuar buscando para receber o que lá em Atos 2 foi falado, do revestimento de poder? O senhor não conseguiu entender? Eu entendi mais ou menos. Tá bom. Obrigado, Luan. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor. Obrigado, viu? Amém. Vamos lá. Seguinte, o que acontece em João 20, 22? Vamos para o texto. João capítulo 20, verso 22. Vamos achar aqui o texto. Diz assim, E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados, os pecados serão perdoados, se retiverem, serão retidos. Recebei o Espírito Santo. E Jesus sopra sobre eles. Vocês lembram o que acontece quando Deus faz Adão do pó da terra? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. O sopro, vamos lá, isso é Gênesis 2:7, né?
Vamos lá para o texto. Gênesis 2:7. Quando eu estou sozinho aqui é um pouquinho mais lento o processo. Como dizia antigamente, o processo é lento. Vamos lá. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou na far aqui, nas suas narinas, o fôlego, o nefesh, ou seria o vamos lá, nishma, e ele se tornou alma, e aí se tornou uma nefesh, né, vivente. Bom, o que está acontecendo aqui nesses dois textos? É óbvio que a presença do Espírito Santo com a operação de sinais acontece em Atos 2. E aqui em João capítulo 20, Jesus, depois da ressurreição, sopra sobre os discípulos e promete que eles recebam, né, se compromete ali a dizer, recebam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo? Receberam, porque foi o que Jesus disse. Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Foi o que Jesus disse. O que está acontecendo aqui? Os discípulos caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, viajaram com Jesus, dormiram e acordaram do lado de Jesus, almoçaram e jantaram do lado de Jesus, durante 3 anos e meio. Só que eles tinham uma dificuldade para entender a cruz. Eu sei disso porque vários textos nos 4 evangelhos, ou pelo menos nos evangelhos sinóticos, eu posso apontar textos onde os discípulos não tinham noção do que estava acontecendo. Por exemplo, veja o que diz aqui Lucas capítulo 18, versículo de número 31. Tomando consigo os 12, Jesus disse, vamos para Jerusalém, lá se cumprirá o que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, ele será entregue aos gentios, o trajado cuspido, depois de açoitarem, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Está aqui Jesus resumindo para os discípulos que ele vai morrer na cruz, vai ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 34. Eles, porém, não compreenderam essas coisas. Não percebiam o sentido daquelas palavras, era como se estivessem cobertos, de sorte que não entenderam o que ele dizia. Então, eles viveram com Jesus 3 anos e meio, mas eles não compreenderam tudo, especialmente acerca da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E não é só sobre entender, é sobre como é que eu vou te falar essa palavra para não bagunçar a sua cabeça, Luan? Não é só sobre compreender a obra de Jesus, mas é sobre a obra de Jesus estar completa. Durante os 3 anos e meio que Jesus passou com os discípulos, ele não tinha morrido na cruz. E a salvação, o novo nascimento, vem pela morte e ressurreição de Cristo. Sem a morte, a graça é uma hipótese. Sem a morte de Cristo, sem o sangue da propiciação, a salvação nossa, por exemplo, nós que somos pagãos, nós que somos gentios, não fazemos parte de forma consanguínea da aliança abraâmica, isso aí é uma hipótese, longínqua ainda. Então, é preciso do sangue na cruz do Calvário para que a hipótese se tornasse uma realidade. Então, os discípulos, eles convivem com Jesus, mas ainda não têm a salvação no sentido de que o sangue de Cristo, o sangue que salva eles, não foi derramado ainda. Depois, no domingo da ressurreição, Jesus aparece e sopra sobre eles. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a segunda criação. Porque na primeira criação, e eu li o texto de Gênesis 2:7, o Pai sopra sobre o Adão recém-formado e fala, e ele se torna alma vivente, ele se torna vivo. Agora, Jesus sopra sobre os discípulos depois da cruz. Jesus, depois de derramar o seu sangue por eles, mesmo eles não entendendo, sopra sobre eles e diz para eles, recebam o Espírito. Vocês vão receber agora o Espírito Santo. E aí, o que eu entendo? O que eu entendo é que em Adão,
você tem a primeira criação de Deus, o espírito ali é divino, é fato, e ele se torna uma alma vivente. Ele é um filho perfeito de Deus. Mas esse filho perfeito resolveu se perder. Ele caiu. O Adão caiu. E depois da queda, o homem se tornou desligado de Deus. Por isso que Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos desligados. E sendo desligados, não tinha como recebermos os inputs de Deus. Como é que eu falo isso numa linguagem teológica? A comunhão com Deus. Não tinha condição de você receber porque você está desligado. Por isso a palavra religião é religare. É a ideia de ligar você novamente. Através do quê? Do Espírito. E esse Espírito que está desligado, pensa num fio que está quebrado, está desligado. É o Espírito do homem, sem Deus. Ele não recebe a comunhão com Deus. Ele está desligado. Aí a Bíblia diz que na ressurreição, agora depois da obra da salvação plena, ele sofreu, morreu, ressuscitou de entre os mortos. Então tragada foi a morte nessa vitória e tal. E aí ele chega diante dos discípulos. Agora Jesus chega diante dos discípulos, que conviveu com ele durante 3 anos, mas ele está diferente, ele venceu a morte agora. E aí ele sopra sobre os discípulos. Novamente nós temos, pela segunda vez, presta atenção na figura narrativa, que pela segunda vez Deus vai soprar sobre alguém. E agora ele vai soprar sobre os discípulos. E aí ele sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Então você tem aqui a nova vida surgindo de fato. Você vê aqui a novidade de vida, a nova criatura, agora ligada a Deus, não só ligada ao ministério terreno de Jesus, mas ligada à Trindade. A nova criatura agora está ligada com a Trindade. E essa nova criatura ligada com a Trindade é através do Espírito revigorado, do Espírito religado, da conexão restaurada. E agora os inputs de Deus chegam para eles. Agora eles têm revelação de Deus. Não é só o Jesus, o Mashiach, o Messias, falando que eles ouvem. Mas agora é Deus falando, Jesus Deus falando, eles sentem, eles ouvem. E aí, por isso que Jesus falou assim, quando chegar essa hora, vocês não precisam se preparar, eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Entende? E eles vão conseguir. Então, esse sopro de Jesus sobre eles, eu entendo como sendo a marca do novo nascimento, a marca da nova criação. Agora eles são novas criaturas a partir do sangue de Cristo. O que acontece em Atos 2, aí já é a presença do Espírito Santo na operação de sinais. Na operação de sinais. Beleza? Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.